Parashat Shemini, né? Agora um outro vídeo falando sobre Parashat Shemini no Sefer Vaikra, no livro de Vaikra, no Perek Yud, no Pasuk Aleph, né? Levítico 10, 1. E diz assim: os filhos de Aharon, Nadav e Avihu, cada um tomou o seu incensário e colocou fogo nele, e depois do incenso, eles o ofereceram diante de Elohim, diante da Kadosh Baruch Hu, mas ele foi um fogo estranho diante de Elohim, que ele não havia lhes ordenado oferecer. O fogo veio diante de Elohim, na face de Elohim, e os consumiu, e eles morreram diante de Elohim. Moshe disse a Aharon: isso é o que Elohim quis dizer quando declarou: eu serei santificado por aqueles que escolhi, e assim eu serei glorificado diante de todo o povo. Aharon permaneceu imóvel. Haverim, vamos falar um pouquinho sobre as consequências de pecado? Nossos pecados não são punidos em nossos filhos. A Torá não fala isso. Nenhum homem deve morrer sendo inocente pela culpa de outro. Se você quiser pagar a dívida de alguém, tudo bem, você pode pagar a dívida de alguém. Você pode se oferecer para pagar a dívida de outra pessoa. Agora, você não pode ser responsabilizado pelo erro da outra pessoa. A gente pensa o seguinte: se Aharon fosse responsável pela morte dos seus filhos, pelo erro dos seus filhos, o que aconteceria com Aharon? Ele iria morrer. Mas por que Aharon não morreu? Porque ele não era responsável. Se eles eram Kohanim, quantos anos eles tinham no mínimo? 30 anos, né? Porque o Kohanim só podia exercer sua função, sua Avodat Hashem, a partir dos 30 anos. Então eles já não estavam bem grandinhos para isso, né? Eles já eram responsáveis por tudo aquilo que eles faziam. Agora, a Kadosh Baruch Hu também nos mostra quais consequências que nós temos através das nossas atitudes. Aharon, ele tentou ganhar tempo, tentou dar um jeitinho para poder esperar Moshe voltar e oferecer o Rita Egel, o pecado do bezerro de ouro, né? Então o povo, eles seguiam naquilo lá e tal, mesmo querendo, não, amanhã nós seguiremos a Hashem e tal. A Kadosh Baruch Hu tem toda aquela questão que a gente já falou já na Parashat anterior, nas Parashat anteriores. A gente já falou um pouquinho sobre isso, né? Se você quiser, pode dar uma olhada nos vídeos das Parashat anteriores, que fala exatamente passo a passo do que a gente quis dizer com esse material. Agora vamos lá. Prosseguindo. Então significa que Aharon não era responsável, porém, nós temos uma responsabilidade coletiva. Os nossos erros, os nossos pecados, eles influenciam mais do que aquilo que a gente fala. Adam Arishon, ele pecou. Como é que o pecado entrou no meio do povo? O povo não conhecia, né? A humanidade não conhecia pecado. Quando Adam ele começou a conhecer o pecado se tornou conhecido, então nós passamos a fazer por osmose. Nós passamos a fazer porque a gente conhece, a gente aprende, né? O meio convive. Por isso que é tão importante que nós evitemos pecar, de qualquer maneira. Porém, mais ainda, desonrar o nome da Kadosh Baruch Hu, né? Pecar diante dos outros deliberadamente, sem medo de consequências, porque isso influencia outros a errarem. Em primeiro lugar, isso também faz com que o nome da Kadosh Baruch Hu não seja honrado. E há uma mitzvah de não desonrar o nome de Kadosh Baruch Hu. Como é que se desonra o nome da Kadosh Baruch Hu? É só falando, pronunciando o seu nome? Não, lógico que não. É tomando atitudes, tomando ações que degrinem a imagem da Kadosh Baruch Hu. Quem você representa? Se você anda na rua de Kippah, de Tzitzit, o que vai acontecer? Você representa quem? A Kadosh Baruch Hu. Agora, se você anda abraçado, beijando duas mulheres, que isso vai ser de honra a Kadosh Baruch Hu? Ao contrário, olha só, um Yehudi diz que serve a Elohim, diz que serve a Hashem. E olha lá o que ele está fazendo. Muito mais isso é errado do que simplesmente você cometer um averá. É muito, muito pior, porque o nome da Kadosh Baruch Hu está sendo desonrado em primeiro lugar. Segundo lugar, você está pecando contra si mesmo. E terceiro lugar, você está também influenciando outros a cometer o mesmo erro. Nós devemos ter temor a Kadosh Baruch Hu. Então, a consequência de uma ação negativa de um grande gadol, de um gadolim, de um homem sagrado, de um homem separado por Hashem, a Kadosh Baruch Hu,
influenciou também na falta de temor também de seus filhos? Não que a culpa seja de Aharon, mas nós devemos pensar no coletivo. Quando a gente está fazendo reza de manhã, quando a gente está fazendo reza à tarde, a gente não está pensando somente a gente. Quando a gente está fazendo Limud Torá, quando a gente está estudando Torá, a gente não deve estar preocupado em sermos maiores. Nós devemos ficar preocupados em manter o mundo existindo. O estudo de Torá mantém o mundo na existência. O estudo de Torá faz com que o mundo se mantenha intacto. Sem o estudo de Torá, o que acontece? O mundo é destruído. A gente tem que pensar no coletivo, a gente tem que pensar no próximo quando a gente está fazendo isso. Quando Yosef chega diante dos seus irmãos, o que ele diz? Se vocês não me trouxerem o menor de vocês, vocês não vão ver a minha face. Yosef ali, ele representa Mashiach. Ele representa a Geulah. E de certa forma, lógico, num nível bem mais baixo, muito inferior, mas se a gente for poder comparar o Rei dos Reis, Melech HaMelachim, Hashem HaKadosh Baruch Hu, a gente olha para Yosef como sendo representante da Kadosh Baruch Hu. Sendo assim, quando chegar o Malchut Hashem, quando chegar o reino de Hashem HaKadosh Baruch Hu, onde o seu nome será um e o seu reino será um, o que vai acontecer? Ele vai dizer assim para vocês, olha, se vocês não me trouxerem o menor dos seus Yehudim, aquele pequenininho, vocês não vão ver a minha face. É importante a gente compreender o seguinte, que quando nós fazemos boas ações, a gente tem que fazer mais do que boas ações. A gente tem que levar outras pessoas a fazer boas ações. Se houver um Yehudi, que você fala, não, eu estudei, eu fiz a minha parte, eu fiz Limud Torá, eu cumpro Torá e tal, mas e você jamais chegou para um amigo seu que é Yehudi, que não está cumprindo Torá. Quem está cumprindo Torá, está cumprindo Torá. Acabou. Pronto, acabou. Agora, aquelas pessoas que estão mais afastadas da Torá, aquelas pessoas que estão entorpecidas pelo vinho de Babel, você não trouxer ele para compreender, não, é uma pessoa muito chata, é uma pessoa muito difícil, é uma pessoa que não dá para se lidar com ela. Se você se eximir dessa responsabilidade, Mashiach Ben Yosef vai chegar para você, vai olhar para você e vai dizer, você não vai ver a minha face. Se você não me trouxer esse pequenininho, você não vai ver a minha face. É importante a gente começar a pensar no coletivo. Pensar em Am Israel, pensar em Israel de maneira como um todo. Não pensar, é aquele grupo acolá, é importante estar seguindo a Torá. Esse é o mais importante. O mais importante é estar obedecendo a Kadosh Baruch Hu. Não porque Torá seja um livro especial, não é isso. É porque a Torá é quando disse Hashem Vayomer, Hashem El Moshe Lemor. Hashem, a Kadosh Baruch Hu disse, vocês vão fazer assim. É assim que é a minha vontade, é assim que é o meu desejo. Hashem é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Sua vontade não muda. O seu desejo, quem ele é, o conceito de sua bondade e verdade, isso não muda. Nós devemos compreender que nós precisamos, de fato, viver a Torá. Influenciar outros a Torá. E quando veio o fogo diante de Hashem e consumiu Nadav e Avihu, a gente viu o seguinte, que eles primeiro trouxeram Esh-Zará, fogo estranho. Há outras passagens, a gente vai fazer um estudo mais elaborado que eu escrevi. Eu vou colocar, postando essa semana lá no site, dá uma olhada no site que tem lá um estudo, vai ter um estudo lá com hebraico, com os termos e tal, mas só para você entender o que é Esh-Zará. Em primeiro lugar, há vários exemplos que a gente pode falar sobre Esh-Zará. Em primeiro lugar é que o fogo estranho podia ser que eles tinham bebido antes de servir no templo. E a Kadosh Baruch Hu é específico, não pode me servir se estiver embriagado. Esse é um dos exemplos. Segundo exemplo, quando a gente pesquisa o termo Zará no Tanakh, a gente vê que Zará ele também está relacionado a pessoas estrangeiras de outro povo, de outro país. Um goi. E a Kadosh Baruch Hu disse que o seguinte, nós não devemos seguir o costume das nações. Vai que uma nação que eles conheciam tinha um jeito de acender o fogo e ele falou assim, nós vamos acender o fogo porque eu achei que isso aqui é bonitinho. A Hashem predeterminou que tem que ser de uma maneira tal, tem que ser de tal modo. E não da maneira que a gente quer. Poxa vida, eu estou tão estressado, eu estou tão cansado, eu vou tomar aqui
o vinho antes de chegar na presença da Kadosh Baruch Hu, e lá eu vou ser nervoso, porque eu estou muito nervoso, eu estou muito estressado, então para mim me sentir bem, eu vou lá, vou ficar mais relaxado e vou servir a Hashem. Ok, qual o problema? Qual o problema? Na verdade, a Kadosh Baruch Hu, ele tem o seu modo de fazer. Ele quer de nós um serviço Avodat Hashem consciente. Não basta só simplesmente fazer, tem que fazer compreendendo o que se está fazendo. Tem que fazer com o coração totalmente voltado para aquilo e não com o coração entorpecido. Muitas religiões, na atualidade, relacionam, né, o contato com a Kadosh Baruch Hu com o entorpecimento, com sentir coisas entorpecidas, por ficar embriagado. E a Kadosh Baruch Hu proíbe de um serviço ser dado a ele em um processo de embriaguez. Proíbe. Nós devemos estar conscientes do que estamos fazendo. Nós devemos estar sóbrios no que nós estamos fazendo. A Kadosh Baruch Hu, ele tem o seu propósito, o seu querer, a sua vontade. E ela não pode se sobrepor. A nossa vontade, nosso desejo não pode se sobrepor ao desejo da Kadosh Baruch Hu. O dele tem que ser muito, muito mais elevado, tem que ser muito mais levado em consideração. E logo depois o que acontece? Aharon permaneceu imóvel. Aharon permaneceu e Edom. Edom significa paralisado. Percebo que muitas vezes quando pessoas que a gente ama cometem um erro, a gente às vezes fica e elas sofrem consequências por conta disso, não porque a Kadosh Baruch Hu maltratou, não porque a Kadosh Baruch Hu quis matar, porque eles fizeram isso. Eles sabiam das consequências. Às vezes as pessoas estão tão entorpecidas com o que deseja fazer, com o que quer fazer, com a falta de controle, que a gente não percebe o quanto é importante o autocontrole. No próximo capítulo, no capítulo 11, a gente vê que a Kadosh Baruch Hu, ele fala sobre kashrut, leis alimentícias, do que nós devemos comer, do que nós podemos e do que nós não podemos comer. Agora, Haverim, se a gente for parar para pensar, a Kadosh Baruch Hu, ele nos dá instruções claras do que nós podemos e não podemos comer. A gente faz aquilo que a gente quiser, mas o ideal é obedecermos a Kadosh Baruch Hu. Porque ele diz que assim fazendo, vocês vão saber aprender sobre a separação do que é bom e do que não é bom. Veja o vídeo anterior que a gente fala um pouquinho mais sobre isso. Logo mais a gente coloca um pouco mais de vídeo. Shalom, shalom. Haverim, muito legal. A gente tem dois canais aqui. Tem um canal de Parashat Shavua, né, de Parashat semanal, que a gente tem um comentário das Parashot. E tem um outro canal aqui, que também é só você aqui embaixo, aqui no Rosh Yaakov, né, aqui embaixo, né, e lá tem vários canais. Um deles é o documentário da Parashá da semana, e o outro dele é sobre vídeos sobre assuntos interessantes relacionados a Talmud Torah. Então aqui tem inscreva-se, tá? Tem aqui o link do canal, tá? Aqui deve estar também o link de inscreva-se e outros 2 ou 3 vídeos aqui que são sugeridos para você, tá? Que a Hashem HaKadosh Baruch Hu traga brachá sobre nossas vidas. Amém e amém.